Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração. Uma palavra que está queimando de verdade no meu coração. E eu quero dizer para vocês que essa palavra, ela vai ilustrar. Eu poderia enumerar todos os casos. Porque na verdade, através dessa palavra nós vamos aprender que todos os casos de fracasso do povo de Israel, eles passaram por isso. Como todos os casos onde Israel teve sucesso, onde Israel prosperou, onde Israel avançou, passou por isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: reconhecendo e valorizando a unção. Reconhecendo e valorizando a unção. O que é a unção de Deus, senão a própria presença de Deus, queridos? O que é a unção de Deus, senão a própria manifestação da presença de Deus? E queridos, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver claramente que todos os casos onde Israel, ou ainda antes de se estabelecer o povo de Israel, da humanidade, desde Adão e Eva, você vai ver que todos os casos onde a humanidade e depois, obviamente, o povo de Israel fracassou, caiu muitas vezes em dor, em pranto, em sofrimento, foi quando não reconheceram, e por não reconhecerem, não valorizaram a unção, a presença de Deus, a manifestação de Deus no seu meio. E nós vamos começar pensando em Adão e Eva, queridos. Adão e Eva, Deus criou para eles o paraíso como um jardim perfeito para o homem então viver, se multiplicar e encher a terra. Pense em um lugar perfeito, amados. Pense em um lugar onde Deus estabeleceu para o homem, o ser humano, um lugar perfeito para se viver e aproveitar da terra e da presença de Deus na terra. A Bíblia fala que o próprio Deus descia, queridos, para conversar com o homem. Só que de alguma forma, queridos, e isso não é um discurso feminista, nem machista ou feminista, é um discurso biblista. Amém, amados? Então não estamos falando de gênero, estamos falando de ser humano. Estamos falando do ser humano e as suas inclinações. A Bíblia fala que o coração do homem, ele se inclina para a morte, para o pecado. Então não estamos falando aqui, foi Eva, ou tentando ver se foi a Eva, ou se teve uma parte de culpa de Adão. Não. Nós estamos falando do ser humano e os seus deslizes, o ser humano e as suas inclinações. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Queridos, porém Eva não reconheceu a voz de Deus. Eva não valorizou o que Deus havia falado. Olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, de todo o fruto que o Éden dera a vocês podem comer. Vocês podem aproveitar de tudo. Porém, tem uma árvore, e desta árvore vocês não vão comer, vocês não vão nem tocar nela. Alguém pode perguntar, mas peraí, se Deus é tão bom e construiu um lugar tão perfeito, por que Deus inventou de colocar o raio dessa árvore lá, para o homem poder cair em tentação, acabar pecando e perder tudo isso?
Queridos, pensa comigo. Se não fosse a possibilidade do homem optar entre ouvir a Deus e obedecer a sua voz, e para isso precisaria dessa árvore. Se não tivesse essa árvore, o homem não teria essa opção de ouvir a voz de Deus, de reconhecer a voz de Deus, de valorizar a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, porque não haveria a possibilidade do erro. Então ali já se estabeleceu algo que Deus deu ao homem, o livre-arbítrio. Olha, eu construí um lugar perfeito para vocês. Eu construí um lugar maravilhoso para vocês. Vocês podem comer de tudo, vocês podem tocar em tudo, porém só nesta árvore, só neste fruto, só nisso, não. Pois o diabo começou a trabalhar e fez na cabeça de Adão e Eva com que aquele fruto fosse o mais desejado de todos. Porque o diabo sabia que no momento em que eles comessem, que eles tivessem contato com aquilo, eles experimentariam a dor da separação da presença de Deus e de toda a glória e a manifestação do favor de Deus. E esses têm sido os esforços do diabo durante todo o tempo, queridos. Nos mostrar o prazer carnal das coisas deste mundo, para que venhamos a perder o prazer total das coisas espirituais. Você está me acompanhando? Diga amém. Depois nós vemos na história, um pouquinho adiante, Caim e Abel. Abel valorizou a presença de Deus com a sua oferta. Você está me ouvindo? Diga amém. Abel valorizou, Abel deu do melhor que ele tinha, das primícias. Ele não esperou, não, vamos ver tudo que vai dar, para ver o que eu vou dar para Deus. Não, já chegou, é isso que eu vou sacrificar ao Senhor. Eu vou dar do meu melhor, eu vou dar das primeiras, das primícias, das primeiras coisas. Algo do tipo assim, eu não me importo se não vai vir. Eu não me importo se não vai ter nem para mim. O que importa é que eu consegui ter para ofertar ao Senhor. Meu Deus, gente. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim não se agradou nem dele, nem muito menos da sua oferta. Então você vê que quando Abel valorizou, Abel alcançou o favor de Deus, queridos. Nós precisamos entender que por muito tempo a igreja pregou, escute, uma questão quase que de meritocracia. Algo do tipo, para você receber o perdão, você teria que pagar penitências. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando contra nem mal de ninguém, amém? Mas foi pregado isso, um exagero. Porque você só pode pagar isso com o sacrifício perfeito, e isso só Jesus pode fazer, amém, igreja? Agora, depois começou a descambar para um outro exagero, onde as pessoas, não, peraí, nós vivemos o tempo da graça, não precisa tanto esforço. Se a gente errar, Deus me perdoa, Deus me ama como eu sou, eu venho como estou. Sim, Deus nos ama como nós somos, mas detesta quando estamos no pecado. Deus ama a humanidade, mas abomina o pecado. Eu venho como estou, mas no momento em que eu estou na presença de Deus, eu sou transformado, eu já não serei mais o mesmo. Amém, igreja? Só que nós temos que cuidar então para não cairmos nem num extremo e nem em outro. Não é por mérito, todos os méritos foram alcançados por Jesus na cruz, amém, igreja? Mas tem uma parte que é nossa, a parte da minha devoção, a parte da minha entrega. Você está comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Queridos, Deus é um que eu vou falar sobre a questão de que valorizou e Deus veio com um favor, que foi, eu vou dar só uma pincelada nele, depois eu volto para aqueles que fracassaram, para depois irmos para aqueles que tiveram sucesso. Abraão andou tanto com Deus, queridos. Abraão se tornou amigo de Deus, a ponto de Deus não poder esconder dele o que ele estava por fazer. Eu gosto dessa versão que diz, ocultarei eu, dizendo Deus, né? Ocultarei eu o que estou para fazer de meu amigo Abraão, ou no caso Abraão. Gente, por favor, olha que o próprio Deus
se vendo obrigado, o Deus Todo-Poderoso, queridos, se vendo obrigado a falar para o seu amigo antes de fazer. E se nós olharmos a história na continuação, nós vamos ver que a destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra só poderia acontecer, só poderia se confirmar depois que Ló e a sua família fossem retirados de lá. Por quê? Não por causa de Ló, por causa de Abraão. Vamos entender aqui um pouquinho, gente. Ló vivia na presença de Deus, até vivia, mas vivia lá de favor. Ele vivia de favor, amado. Talvez hoje você possa até, questão de casa, de moradia, você pode até estar vivendo de favor. Mas eu quero dizer uma coisa, na presença de Deus, você não pode deixar isso acontecer. Diga: Deus, eu não vou viver de favor na tua presença. Eu quero viver na tua presença, porque o Senhor tem amado a minha tentativa de andar na tua presença e de ser perfeito. Porque a gente sabe que a gente não consegue, né, queridos? A gente sabe que a gente não consegue. Mas Deus precisa ver em nós a nossa tentativa. Amém, igreja? Só houve um que foi tentado em todas as coisas e nenhuma delas pecou: Jesus. Todos nós temos erros, todos nós falhamos. Só que quando Deus enxerga em nós a intenção de acertarmos, mesmo que erremos, Deus vem sobre nós e nos abençoa. Você está comigo? Diga amém. Então, queridos, vamos voltar para o fracasso. O favor de Deus foi manifesto então sobre Ló e a sua família por causa de Abraão, a intercessão de Abraão. Amém? Você está comigo? Diga amém. Só que a mulher de Ló não valorizou, queridos. Ela não reconheceu a presença de Deus e por isso não valorizou a presença de Deus, não valorizou a unção. Repita comigo: a unção que eu respeito é a unção que me abençoa. Queridos, eu quero dizer que eu não estou falando de bajulações, porque isso é algo do inferno. O único que é digno de honra, de glória, de louvor é o nosso Deus. Amém, amados? Amém. Mas nós precisamos aprender a honrar a unção que está sobre a nossa vida, a cobertura que está sobre a nossa vida. Amém, amados? Porque isso se constrói, não é por mérito, mas é no joelho, é no jejum, amados, é na consagração. Não é por mérito, mas por obediência. Você entende, meu irmão? Que não é uma questão de mérito, mas de obediência, ou de pelo menos a tentativa de obedecer. Eu vou falando mais e você vai entendendo. Deus vai falando no seu coração. Olha o perigo. Em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia fala que a palavra de Deus era muito rara. E as visões não eram frequentes. Por quê? Porque os filhos do sacerdote Eli simplesmente não reconheciam a unção, a presença de Deus, não valorizavam isso, mas sim prevaricavam contra Deus, contra o povo. E por isso Deus, queridos, Deus neutralizou a sua própria manifestação no meio do povo dele. Você está me ouvindo, irmão? Isso é terrível demais. Isso é terrível demais quando Deus para de agir, porque nós não estamos sabendo como nos comportar, gente. Porque nós não estamos valorizando, protegendo a unção. Diga: eu preciso proteger a unção que Deus depositou na minha vida. Queridos, nós precisamos entender que nós carregamos isso. O tesouro que nós carregamos é valioso demais. A Bíblia, deixa bem claro para nós que nós somos tesouro carregado por vasos de barro. Nós podemos ser simples na nossa constituição, mas nós precisamos proteger o que tem dentro de nós. Nós precisamos respeitar o que Deus nos permite carregar. Amém, amados? Deus coloca a unção em nós. Deus coloca a sua presença. Amados, é tão sério isso, que certa vez estavam carregando a arca da aliança, que era o quê?
onde estava a presença de Deus. Deus fez assim no Antigo Testamento para o povo entender. E certa vez a arca estava sendo carregada, e no momento lá da estrada, num desequilíbrio, a arca foi cair. E na tentativa de não deixar a arca cair, quem tocou na arca morreu, gente. Porque só podia tocar na arca os levitas, os sacerdotes. Era uma ordem de Deus, gente. Nós precisamos entender que há um princípio, ou melhor, que existem princípios de Deus. E quando nós quebramos esses princípios, nós saímos de debaixo da proteção de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Quando eu valorizo, quando eu reconheço a presença, a unção, os princípios de Deus, Deus me abençoa. Agora, quando eu quebro esses princípios, Deus não pode me abençoar. Não é que Ele perdeu o poder, não é que Ele perdeu Deus não pode. Meu Deus, a gente conseguiu fazer com que Deus não tenha poder. Não, não é isso. É que Ele não pode ir contra a sua palavra. A gente até canta, né? Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos. Como é que é? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos, né? Seus. Obedecer. Só não toca ela, né? É que senão certa ferramenta aí tranca, né? O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, queridos. Se atentamente ouvir a Deus. Queridos, os mandamentos de Deus não é uma coleção de não pode isso, não pode aquilo. Queridos, às vezes nós vemos as coisas que Deus nos diz para nós não fazermos, como se fossem castigos de Deus, de nos impedir de sermos felizes, mas não é isso, queridos. É Deus colocando muros, colocando barreiras, para que nós não venhamos a nos quebrar, para que nós não venhamos a nos destruir, amados. Meu povo está sofrendo, meu povo sofre. Outra tradução diz: meu povo está sendo destruído, porque não me conhece, porque lhe falta o conhecimento. Queridos, vocês estão me acompanhando, sim ou não? Eu estou com essa palavra, queridos, tentando, e nós vamos chegar num novo nível de fé, queridos. Num novo nível da manifestação de Deus dentro da nossa casa. Não só nos cultos, mas dentro das nossas casas. Quando você estiver na rua sozinho, quando você estiver para enfrentar aquele problema na sua casa, na sua família, você vai estar tão cheio de Deus, que você vai olhar para esse problema e vai fazer igual Davi. Quem é esse incircunciso filisteu, cara? Mas o que é esse problema para tirar minha paz? Não vai tirar minha paz. Porque eu estou inundado, eu estou encharcado na presença de Deus, na presença de Jesus, do príncipe da paz. Eu estou mergulhado na presença dEle. Eu reconheço a presença dEle, eu valorizo a presença dEle. Aleluia! Mas pastor, depois que eu recebi Jesus, pior, né? Depois que eu aceitei Jesus, como se Jesus pudesse ser aceito por alguém. Por anos a gente falou isso. Por anos, né? Eu aceitei Jesus no ano de 1900 e... Quem somos nós para aceitarmos o Rei da Glória, queridos? O termo correto, biblicamente falando, é quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só Ele pode nos aceitar. Ele é que nos aceita com toda a nossa podridão, com todos os nossos cacuetes, com toda a nossa inclinação, em dizer para Ele na hora do culto, da adoração, que nós amamos, que nós vamos seguir. E às vezes saímos da porta brigando com os familiares, da porta da igreja. E aí a gente quer dizer: Senhor Jesus, eu te aceito. O Senhor serve. Meu Deus. Aí alguém pode dizer: não, mas olha só, pastor, tá bom, já não vou falar aceitar. Mas desde que eu recebi Jesus no meu coração, como meu único e suficiente Salvador, o diabo não pode mais me tocar,
De fato, ele não pode. Mas se eu permanecer em Jesus, se eu permanecer na presença de Deus. Ah, pastor, qual é a base bíblica? Eu lhe dou base bíblica e exemplos da vida. Um dos maiores pregadores desse século, um pregador que todo sábado de manhã estava na televisão, não vou dizer o nome dele aqui, não precisa. Quem lembra e quem sabe de quem eu estou falando? Levante sua mão. Um pregador que todo sábado de manhã, em cadeia mundial. Lembra disso, gente? Um homem cheio de Deus, queridos. Cheio de Deus. Se tem uma Bíblia anotada que você deveria ter, é a desse homem. Eu vou falar, acho que não tem problema, né? Afinal, ele mesmo reconheceu, pediu perdão. Jimmy Swaggart, um dos maiores pregadores desse século, um dos maiores. Eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu acordava no sábado de manhã, eu já ia direto para o quarto do meu pai e da minha mãe, porque eles estavam lá com o chimarrãozinho, e na televisão, Jimmy Swaggart pregando. E, gente, ele começava a pregar, e quando ele fazia o apelo assim, era sempre em ginásios muito grandes, vinham aquelas centenas e milhares de pessoas entregando a vida para Jesus. Eu não vou citar como foi, mas esse grande príncipe, cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, por algum motivo, por alguma brecha, por alguma aresta, o diabo conseguiu tocar na vida dele, queridos. E sinceramente, comparando o que é o ministério dele para cá, depois daquilo, porque ele ficou um tempo, né, afastado, sendo tratado no coração, mas depois que ele caiu, amados, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, só para você entender. Quando nós erramos e pecamos, Deus, quando nós nos arrependemos de verdade, Ele esquece os nossos pecados. Mas o povo não. As pessoas não. E não é que as pessoas estão erradas, mas às vezes é o peso e a carga da decepção que elas tiveram, por terem acreditado numa pessoa, por terem depositado sua confiança nela e de repente essa pessoa vacilou. Tipo, jogou fora tudo o que ela mesma pregou, o que ela mesma ensinou. E às vezes é quase impossível de ser recuperada a credibilidade. Há um ditado, uma frase que diz: como crerão na mensagem se não crerem no mensageiro? É por isso que nós temos que andar tanto com Deus, amados. E as pessoas precisam ver: ah não, pastor, então nós vamos viver de aparência. Não sei, se você quer encarar assim, encare. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me esforçar para que o meu progresso na fé seja conhecido de todos. Amém, igreja? Diga: eu preciso me esforçar para que todos ao meu redor enxerguem o meu crescimento na fé. Amém, amados? Então vamos lá. No momento em que eu recebo a Jesus, eu poderia estar dizendo então que eu estou sendo escolhido e separado por Deus. Amém, igreja? Então tá, vamos ver na Bíblia o que pode acontecer com o escolhido. Saul foi o rei ungido, foi escolhido pelo povo? Sim. Mas por ter sido ungido por Deus, acabou sendo escolhido de Deus. Você está comigo? Diga amém. Pois então, um homem que foi ungido por Deus, o primeiro rei sobre Israel. Ei, você está me ouvindo? Esse mesmo rei, ungido por Deus, foi rejeitado por Deus por causa das suas atitudes. Você está me ouvindo? Diga amém. Por quê? Porque Saul não soube proteger a unção que ele recebeu. Saul não soube valorizar a unção, não reconheceu a voz, não reconheceu a presença. Queridos, o próprio Moisés, voltando para trás no tempo da cronologia bíblica, o próprio Moisés, queridos, Deus a primeira vez fala para ele: fere a rocha. Ele vai lá, pega o seu bordão e pá, da rocha, não foi 3 gotinhas, viu, gente? Lá no deserto tinha milhões de pessoas. Essa água que saiu da rocha saciou a sede de milhões de pessoas, não foram milhares. Você está me ouvindo? Diga amém. E Moisés, eu não sei, tem muitos
né, muitos teólogos que dizem pode ser, pode não ser. Então, enfim, por algum motivo, talvez tenha sido, de tanto o povo ficar reclamando nos ouvidos de Moisés. Moisés deu ouvidos àquelas vozes. Ei, certamente, todos os dias da sua vida, você vai se deparar com vozes que vão dizer para você, né, não precisa tanto, não precisa, não faz, não, vai por outro caminho, vai para outro lado. Eu lhe pergunto, qual será a voz que você vai escutar? A voz de Deus que te chama a uma convivência cada vez mais estreita? Queridos, o caminho e a porta é estreito e apertado, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. É o diabo que quer mostrar que é mais largo. Não, pode comer da fruta aí, não tem. Isso é bobagem. Come aí, na verdade isso vai ser bom para vocês. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga, Deus me livre de ouvir vozes que não sejam a tua voz. Queridos, Moisés foi lá, pá, bateu na primeira vez. Na segunda Deus falou, não foi ferir a rocha, é falai a rocha. E Moisés, sei lá, na correria, não valorizou, não reconheceu. O grande Moisés, amados. O grande Moisés pegou o bordão e pá! Saiu ou não saiu água na segunda vez? Saiu. Porém, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Está amarrado em nome de Jesus, mas olha o exemplo que eu vou dar. Um assalto a um banco pode dar certo, mas nunca vai ser certo um negócio desse. Uma traição conjugal pode até dar certo, mas jamais será certo. Você está me ouvindo? Diga amém. Pois o grande Moisés, o grande libertador, ele fracassou, queridos. Ele não pôde entrar, ele não pôde acessar. Tem muita gente hoje, escute o que eu vou falar. Tem muita gente hoje que está contemplando de longe, às vezes até de pertinho, a terra prometida, a bênção de Deus, a ativação nos dons, a presença de Deus. Contempla às vezes de pertinho, mas não consegue acessar. Se você não tem conseguido acessar, meu irmão, minha irmã, hoje é noite de concerto. Diga, Deus, essa é a minha noite. Diga, Deus, eu quero acessar. Diga, Deus, eu não quero só contemplar, não. Eu quero experimentar. E diga mais, Deus, eu não quero experimentar nos cultos. Eu quero experimentar todos os dias da minha vida. Aleluia! Todos os dias experimentarmos essa presença, experimentarmos a sua manifestação. Queridos, o povo, o último, o povo foi humilhado, foi oprimido pelos midianitas, pelos amalequitas, mas Deus entregou as mãos dos midianitas, não é? Mas os midianitas, os amalequitas e mais outros povos humilharam, diga, humilharam. Quantas vezes será que nós não temos nos sentido humilhados com as lutas que nós temos vivido? E por que eles foram humilhados, queridos? Porque eles não reconheceram, não valorizaram a presença de Deus. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Porque nós aqui somos candidatos seríssimos a perdermos a manifestação de Deus. Sabia disso? Essa é a parte ruim, mas a parte boa é que só pode perder aquele que está tendo. Amém? Essa é a parte boa. Nós estamos tendo aqui, amados, a manifestação da glória de Deus. Terça-feira agora, queridos, a gente tentou conversar, eu e o pessoal que estávamos juntos, mas só no culto de terça
Nós recebemos mais de 15 pessoas como membros aqui na igreja. Só no culto de terça. E não é alguém que chegou aqui na terça, gostou porque a igreja é organizada, porque o louvor é uma bênção, mas que palavra. Não. Gente que vinha vindo, que vinha orando, que vinha falando com Deus, Deus dando um sinal, dando outro e mais o outro, e mais outro e mais outro. E aí vindo e dizendo, é aqui que eu tenho que ficar. Nós temos uma irmã, eu sei quem ela, está aqui. E ela uma vez ali, perto daquela porta ali, ela me disse, pastor, eu já sou convertida há mais de 20 anos. Eu nunca senti a presença de Deus, a manifestação de Deus, como eu sinto aqui em toda a minha vida. Tudo que eu estou falando, queridos, é para nós virmos para um ambiente, para um entendimento de que nós aqui como igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, terça-feira, queridos, nós não chegamos a contar, mas no final do culto, a irmã subiu aqui, ela contou o testemunho rapidamente, já não estava mais transmitindo, mas quem estava aqui ouviu. Queridos, ela me ligou desesperada, ela não congregava com a gente. Mas a cunhada e o irmão congregaram conosco, antes de ir embora para o Alegrete. E eles ligaram para ela quando ficaram sabendo que ela estava com câncer. E disseram, liga lá, porque Deus tem se manifestado. Eu falo para todos, só para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, amados? Liga lá, porque Deus vai curar. E ela me ligou, chorando, desesperada, com aquele câncer. E eu deixei ela falar, chorar. Quando ela parou um pouquinho, eu entrei com uma palavra de fé, não de consolo. Aqui depois a vida é difícil, né? Mas vamos orar, talvez Deus possa fazer alguma coisa. Não, uma palavra de fé, de ânimo. Deus pode todas as coisas. Olha para Ele, fica nele, vamos embora, e agora? E aí fizemos a oração, igual oração de cruzada. Queridos, antes da primeira quimioterapia dela, já não tinha mais resquício nenhum de câncer. Antes da primeira sessão. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a presença que nós temos que estar mergulhados. Meus amados, falo com dor no meu coração. Falo com dor no meu coração, mas o mundo está cheio de igrejas onde simplesmente Deus não se manifesta. Até existem músicas bacanas, você até pode sentir uma paz, às vezes pode ser renovado, mas quando a coisa vai para o confronto mesmo, eu não falo isso com orgulho, gente, eu não falo isso com soberba, eu repito, isso me dói, porque nós oramos todos os dias por todas as igrejas, por todos os ministérios. Você não tem ideia, amados, quantas vezes eu faço força no meio dos pastores. Gente, nas nossas reuniões, uma vez eu falei, gente, a gente chega aqui, é uma benção a comunhão, mas daí a gente fala, vocês falam, né? Eu fui obrigado, gente, era o meu dia de pregar, eu disse, bom, já que vocês me deram o direito de pregar, hoje eu vou pregar. Eu disse, eu sei que tem pastores aqui que tem dado para ser meus pais, tem gente que poderia ser meu avô, mas eu vou ter que dizer uma coisa, que as nossas reuniões, nós pastores, a liderança espiritual dessa cidade, que é a capital do Rio Grande do Sul, nossas reuniões todas elas tinham que acabar com nós todos, pastores, de joelhos no chão, chorando, clamando por um avivamento nessa cidade, nesse estado. Eu disse, mas no contrário, a gente chega aqui, vocês falam de futebol, falam de política, aí de repente alguém se lembra que tem que começar, aí faz uma oração, cantamos um cântico, que às vezes antes de terminar, de verdade, já é interrompido, tá, vamos para a palavra. Aí a pessoa que vai pregar no dia começa a pregar, daí um já faz uma interrupção, o outro faz um comentário, parece que todo mundo quer mostrar que sabe alguma coisa. Queridos, desculpa, mas todos nós tínhamos que saber todas as coisas, nós somos pastores. É o que a Bíblia diz, devido ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres.
Não temos que ficar querendo provar que a gente sabe a palavrinha no grego, no hebraico. Nós temos que buscar a presença de Deus. Claro que o estudo é extremamente importante, mas isso não garante nada. Quantas igrejas históricas com teólogos, doutores, mas que o vento que era para ser impetuoso, às vezes não é nem um ventilador pifado, não é nem uma brisa de uma janela que está trincada e que entra um ventinho ali. Os nossos cultos, amados, a nossa igreja, e eu estou falando para nós aqui, queridos, eu não estou falando mal de ninguém, amém, igreja? Amém? Mas nós precisamos ter a glória de Deus. Se nós não estamos tendo, alguma coisa está errada, ou tudo está errado. Eu tenho falado, queridos, já postei isso inclusive no Instagram, que uma igreja pode ter tudo, pode ser a igreja mais organizada do mundo, com as melhores e mais tecnologias de ponta, podem ter músicos profissionais que vivem só disso, pessoas que cantam, corais maravilhosos com instrumentos de orquestra, iluminação que é praticamente um espetáculo pirotécnico, mas não tem a unção. Apesar de rica, é uma igreja, não é nem pobre, é miserável. É lógico que nós queremos ter tudo isso, gente. Queremos ter cadeiras para você sentar aí, quase, não dormir, né? Mas quase dormir de tão confortável. Nós vamos chegar lá, gente. Amém, amados? Só que antes disso, antes de investirmos no físico, nós estamos investindo na alma das pessoas. Amém, igreja? No espírito. Nós vamos chegar lá, nós vamos ter tudo que nós queremos, gente. Amém, igreja? Tudo. Se bem que quando nós compramos essas cadeiras, elas eram as melhores que tinham no Brasil. Claro que depois a coisa vai andando e já não é mais, né? Mas na época não tinha nada melhor. Veio um caminhão de São Paulo trazendo, era o melhor que tinha. Só que elas nunca foram a garantia da manifestação da presença de Deus. A gente podia estar todo mundo de pé, sentado no chão. A presença de Deus, amados, ela é garantida no coração, o joelho no chão, com a cara no pó. Israel só foi entregue nas mãos dos midianitas, gente, porque não valorizou a presença. E o que eu vou dizer, queridos? Diga comigo, todos. Mais uma vez, todos. Mais uma vez, todos. Os casos de sucesso. É isso aí, Maria. Fala aí com o tio. Diz aí, Maria. Todos. É isso aí. Gente, hoje eu fico feliz com isso, gente. Quer dizer, os céus ficam felizes com isso. Hoje eu estava me preparando para o culto, eu estava chorando, orando. Eu disse, Senhor, obrigado pela tua presença. Queridos, eu estava aqui, eu estou com um monte de depois eu passo para vocês, de testemunhos, o print de testemunhos. Cícera Macedo, eu mesmo, profeta, fui curada de nódulos nas mamas através das lives. Recebi milagre ontem, conseguimos vender isso dentro. Pode aplaudir Jesus, amado. Recebi milagre ontem. Queridos, a gente fez uma semana de jejum do meia-noite ao meio-dia. Jejumzinho, barbadinha. Mamata, gente. Melzinho na chupeta. Pá, mano, se tu não consegue nem isso, ó, clama por misericórdia. Só da meia-noite você vai dormir.
Você só vai pular o café da manhã, gente. Não durma até às 11, tá? E fizemos a semana do destravar. Hoje, meia-noite, a gente entra em jejum. Amém, igreja? Amém? Quem é que vai estar no jejum comigo? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que quer mais de Deus. Levanta a mão. Pastor, eu não consigo. Passa a conseguir a partir de hoje. Vai, levanta a mão. Meia-noite ou meio-dia, irmão. Ninguém vai morrer. Agora, se não jejuar, o casamento pode morrer, as finanças podem morrer. Se nós não buscarmos, se nós não jejuarmos, se nós não nos curvarmos diante de Deus, nós não vamos ter aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Você está me ouvindo? Você está me acompanhando? Diga amém. Amém. Diga, Deus, eu quero. Recebi milagre ontem. Conseguimos vender uma chácara. Gratidão. Na semana do destravar. É coincidência, pastor? Sim, é coincidência. Vamos lá. Estou em jejum hoje e recebi contato para entrevista de emprego no hospital. Glória a Deus. Testemunho. Tenho orado há mais de um ano para que o INSS libere o pagamento do benefício do meu esposo. E na semana em que eu estou no jejum com vocês, o Senhor abriu a porta. E no dia 25 ele vai receber o valor também atrasado. Quem busca acha, quem bate a porta abre. E assim tem tantos outros, queridos. Diga comigo, todos os casos de avanço, de prosperidade do povo de Israel, todos, diga todos, foram aqueles que reconheceram e valorizaram a presença, a unção. Queridos, é tão sério isso que Jesus, ele carregava. Diga comigo, é tão sério isso, que o próprio Jesus carregava toda a unção. Jesus carregava a plenitude do Espírito Santo. E mesmo assim, Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que esse próprio Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos ou doentes, impondo-lhes as mãos. Ou seja, quando ele podia impor a mão, quando havia um contato, preste muita atenção nisso, quando havia um contato direto de Jesus com a pessoa, o milagre acontecia. Porque no que dependia do ambiente, é o que eu tenho falado aqui. Você, quando você entra por aquela porta aqui para dentro, você está entrando num ambiente profético, num ambiente de unção. Acho que foi quarta-feira ou quinta-feira, eu não quero errar, alguém me corrija se eu estiver errando. Mas nós não oramos na live, nós não oramos. Eu disse, quer ver como Deus, você está, por mais que você está na sua casa, eu estou aqui agora na minha, fazendo a transmissão, a live. Mas como nós estamos conectados, por isso, nós estamos espiritualmente em um mesmo ambiente. Esse ambiente é um ambiente profético, um ambiente de unção, um ambiente de poder. E quer ver uma coisa? Procure agora o que você tinha, enfermidade, tal. Gente, as pessoas começaram a relatar ali os milagres. Acabei de ser curado disso, acabei de ser curado daquilo, acabei de ser curado não sei do que. Por causa do ambiente, diga, eu estou em um ambiente profético. Diga, eu estou agora dentro de um ambiente onde os milagres acontecem, mesmo que não tenha sido orado. O ambiente, diga, e assim será na minha casa. Diga, a minha casa não será, ela é um ambiente profético. A minha casa é um ambiente onde Deus se manifesta, onde os milagres acontecem. Quem está comigo, diga amém. Queridos, todos. Glória a Deus, obrigado, gente. Por vocês serem assim, cheios do fogo, nem precisa repetir, estão repetindo.
Tem muita diferença, queridos. Queridos, uma vez eu preguei. Se tem uma igreja que é conhecida assim por ser uma igreja pentecostal, é a Assembleia de Deus, gente. Uma igreja abençoada. Amém, amados? Mas eu já fui pregar, não vou dizer nem a cidade nem o estado. Eu preguei numa Assembleia de Deus uma vez, queridos, que eu já estava uns 20 minutos pregando e eu não consegui ouvir um amém. Chegou uma hora que eu me indignei. Eu disse: amados, eu estou dentro de uma Assembleia de Deus. Eu não sou assembleiano, mas eu estou dentro de uma Assembleia de Deus, uma igreja que toca o mundo inteiro, uma denominação que toca o mundo inteiro, uma igreja verdadeiramente reconhecida como uma igreja pentecostal. E eu já estou pregando uns 20 minutos, eu não consegui ouvir um amém, nem um glória a Deus, nem um aleluia. Eu devo estar pregando muito mal. Na hora o pastor da igreja começou a chorar. E daí o obreiro, e o outro obreiro, e o presbítero, e um membro, e mais outro membro, e mais... Foi um quebrantamento da parte de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, você está proibido de segurar esse glória a Deus dentro do seu coração. Bota isso para fora. Eita! Aleluia! Isso atrai a glória de Deus, queridos. Imagina Deus falando. Quando der vontade de levantar, dar um berro aí, vai, irmão. Calma, irmã. Sejamos uma igreja que queima por Jesus. Daí os problemas não vão nos queimar, gente. Sabe aquelas vezes que você, ei, sabe aquelas vezes que você deitou a sua cabeça no seu travesseiro e a sua cabeça era o cérebro trabalhando tão rápido, igual um processador que esquenta. Você já viu? Quando você bota muitas tarefas no computador e o processador começa e liga o cooler, ele não dá conta de resfriar. De tantas tarefas sendo executadas, às vezes nossa cabeça está assim. Aí está lá ou o marido ou a esposa. Vou começar com o marido. Aqui nunca vai ter machismo nem feminismo, amém, gente? Amém, queridos? O pastor estava falando. Gente, aí às vezes está tanta tarefa na cabeça do marido lá, e a esposa, sem querer, dá uma atravessada, porque ela também tem tarefas, e o processador está quente. Ela dá uma atravessada, já vem aquela briga, aquela coisa, aquele horror dentro de casa. E às vezes aquilo tudo que foi ministrado no culto simplesmente vai para, desculpa que eu vou falar, ralo abaixo. Charles Finney, ou Carlos Finney. Charles Finney, ele havia sido um grande advogado. E no início do seu ministério ele foi fazendo essa transição. Então ele ainda tinha o seu escritório de advocacia. Mas escuta só, quando ele começava a sentir que ele estava perdendo a unção. Alguém vai dizer: pastor, mas não dá para perder a unção, porque a unção que está em vós permanece em vós. Sim, mas a mesma Bíblia que você está agora aí na sua cabeça me contradizendo aqui, ou argumentando comigo, a mesma Bíblia diz que a gente pode apagar o Espírito, porque a unção, o Espírito é como um fogo. É como um fogo. E das duas formas, sendo um fogo ou sendo um vento impetuoso, quando nós fechamos a janela do nosso coração, se for um fogo, acaba o suprimento de oxigênio, o fogo apaga. Sendo um vento, fecha a janela, o vento não corre mais. Não feche as janelas do seu coração para o Espírito Santo. Esteja sempre aberto. Gente, eu estou sentindo uma unção vindo sobre esse lugar, queridos. Chorianda lá, abraçoia, canda lá, braia. Então como é que faz? Porque se ferve o processador do marido, às vezes ferve o da mulher, como é que faz? Vai para as águas de descanso.
Liga ali, amado, um som de adoração. Pode ser do Jonatas, que teve aqui, essa música que a gente vai cantar. Não é? Ou é? Mas depois vai, né? Amém. Foi o que eu disse. Não, mas essa aí é demais. Escuta aqui, irmão. Sabe aquela, de repente, tem até... Não, vai nessa aí. Tem até instrumental, gente. Você bota lá, eu falei pro Jonatas. Esse final de semana eu incomodei ele um monte. Disse, cara, eu falei, entenda isso como uma palavra profética para a tua vida. Quando tu estiver ministrando, seja com o profeta Vinícius ou com alguém, qualquer ministrante, e tu estiver ali ministrando junto, bota para gravar isso aí, cara. Bota uma imagem bacana e taca no YouTube, que tu vai abençoar milhares, milhões de pessoas. Amém, pastor, amém, profeta, eu vou. Querido, escuta aqui. Quando você tiver com o seu processador fervendo, para quem não é muito da informática, quando você tiver com o carburador fervendo aí, o radiador, liga uma música dessas, de adoração. Às vezes até sem letra, só instrumental. Não vai para a presença de Deus para orar, para pedir nada. Só... Tem vezes quando eu vou orar, gente, que eu fico 1 hora, 2 horas, eu não falo nada. Eu só fico chorando e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Sabe o que é não dizer uma palavra? Porque não precisa. Não precisa. Às vezes a gente precisa desabafar, mas tem vezes que basta ligar aquela adoração e ficar. Fala para a família, eu vou orar agora. Se o maridão, a esposa quiser ir junto, amém. Mas daí já fala, eu preciso ser ministrado. Às vezes você vai ter que ir sozinho. Amém. E eu digo para o marido, para a esposa, não fica fazendo empecilho, ficando de beicinho, meu marido, minha esposa não quer orar comigo, não. Entenda que cada filho é um indivíduo. E às vezes ele tem que falar individualmente com o paizinho. Amém? Sabe, vai para a presença e ó. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz 3 dias de jejum, 3 dias e 3 noites, sem nada. Na primeira noite, quando eu já tinha fechado 24 horas, entrando para 1 dia e meio, eu me lembro que eu estava com muita fome. E eu comecei ali, eu botei uma adoração dessa, só instrumental, assim, tá agora. E ali o Espírito Santo começou a fazer, começou a falar, e eu peguei no sono, era madrugada, entre 3 e 4 horas. Eu acordei e o quarto estava todo ele tomado de um cheiro de pão. Mas pensa, um cheiro de pão fresquinho. E eu senti como se eu tivesse comido, gente. Como se eu tivesse sido alimentado pelo Pai. Quando nós fazemos isso, queridos, Jesus deu esse exemplo. Jesus já carregava a plenitude do Espírito Santo. Mesmo assim, ele subiu o monte para orar. E ir para a presença do Pai. Davi não ficava só cuidando das ovelhas. Ele não tinha com quem conversar. Ele ficava ouvindo a voz do Pai. Através dessa voz, ele recebeu as habilidades necessárias. Não só para derrotar o urso, não só o leão, não só o gigante, o Golias, mas para ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi reconheceu e valorizou a presença. Queridos, eu estava falando aqui, eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de coisa, que nem a Maria, porque eu estava me arrumando para vir para o culto, eu estava chorando na presença de Deus. Eu dizendo, Senhor, obrigado pela tua presença, Pai, obrigado por tantos testemunhos, obrigado por tanto manifestar da tua glória, Pai. Senhor, obrigado pelo teu manifestar, Senhor.
Olha só, queridos, eu disse, Deus não... Eu estava orando e o Micael estava ouvindo. Mas você vê como realmente é algo espiritual, porque uma criança com 3 anos não tem como ter esse entendimento. Olha só, eu estou orando, Deus não nos deixa perder essa presença, Senhor. Senhor, não nos deixa perder a tua presença, o teu manifestar. E ele, papai, é só obedecer. É só obedecer, Deus. Só precisa obedecer, papai. Vai dizer que não é espiritual isso, gente. Vamos andar com Deus, gente. Vamos andar com Deus. Vamos andar com Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, vamos andar com Deus. Vamos andar com Deus, gente. Vamos ficar de pé. Deus que faz o cego ver. Tantos casos, queridos. Noé, Abraão. Gente, eu preguei a metade da mensagem só. Você já foi abençoado? Só preguei a metade. Tem todos os casos que eu ia citar: Noé, Abraão, o profeta Samuel, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Queridos, escute. Vai lá, manda ver, manda ver. Olha só, Eliseu recebeu porção dobrada que estava sobre Elias, amém? Pois bem, Eliseu era para Elias a mesma coisa que Geazi ou Geazi era para Eliseu. Geazi fracassou por completo, enquanto Eliseu, porque soube buscar, se comportar, ele soube obedecer, ele recebeu o que estava buscando. Você está me ouvindo? Diga amém. Queridos, o rei Uzias, nos dias em que ele se propôs a buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar. A morte já venceu. Queridos, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Deus os fez prosperar, porque eles valorizaram a presença de Deus, amados. Eles reconheceram e valorizaram. E eu vou repetir o que eu falei lá no início. Uma coisa é nós falarmos que nós reconhecemos, que nós valorizamos o que realmente diz, o que realmente expressa se nós valorizamos a presença de Deus ou não, são as nossas ações e reações. Meu Deus, agora que eu vi que esse aqui seria o segundo terço da mensagem, isso que eu só citei. Queridos, ó, escute, o nosso ministério carrega uma unção muito forte, amém, igreja? Amém? Ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser valorizada e honrada, porque a unção que você honra é a unção que lhe abençoa. Repita comigo: a unção que eu honro é a unção que me abençoa. Olha o entendimento que nós temos que ter de unção. Vamos voltar lá para Saul. Saul foi ungido rei e depois foi rejeitado como rei, amém? Pois bem, lá adiante, Saul começa a perseguir o novo rei de Israel, Davi. Ainda não era rei, mas já havia sido ungido rei, amém? Então espiritualmente ele já era. Você está comigo? Diga amém. Gente, eu sei que essa palavra está mais extensa, mas eu sei que isso vai criar uma raiz muito profunda na sua vida e vai fazer a sua vida mudar da água para o vinho, amém, amados? Saul começa a perseguir Davi. Davi já sabia que seria o rei. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Estou finalizando, tá? Davi podia entender: opa, olha só, se Deus me dá uma oportunidade, eu vou acabar com Saul, porque afinal eu sou o rei, ele foi rejeitado. Aí um dia Davi está se escondendo numa caverna. Davi está desesperado, se escondendo numa caverna. Quem entra na caverna? Saul.
para aliviar o ventre. E quando ele está lá, completamente desprotegido, quem é que está lá dentro? Davi. Davi, por entender que é necessário honrar a unção de Deus na vida de uma pessoa, vamos dizer assim, no ministério, Davi, literalmente, Deus entregou Saul na mão de Davi, e Davi não tocou em Saul, por causa da unção de Deus sobre Saul. Posso ouvir pelo menos mais alguns améns? Honre e valorize a unção que Deus está permitindo de nós todos estarmos debaixo. O último, esse é Antigo Testamento, pastor. Vamos para o Novo, livro de Atos. E olha que nós vamos falar agora de dízimo e oferta. Ananias e Safira, era o que eles tinham que fazer, entregar o dízimo. Eles venderam umas terras e chegaram lá e entregaram o dízimo. Na hora, os apóstolos entenderam no Espírito que eles estavam mentindo acerca do valor. Sabe o que aconteceu com eles? Eles caíram mortos na mesma hora, porque eles não reconheceram, não valorizaram a unção que estava na vida dos apóstolos. E eles brincaram com a presença de Deus. Queridos, eu não estou forçando a barra para nada, não se preocupe que eu não vou tirar oferta e nem dízimo, mas é para nós entendermos. Se você olhar para os ministérios que já prosperaram na terra, e as pessoas que já prosperaram em toda a história, foram as pessoas que reconheceram e valorizaram a unção, a presença de Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. É hora de nós consertarmos a nossa vida diante de Deus. Sabe, consertarmos agora todo e qualquer tipo de brecha. Consertarmos qualquer tipo de brecha e dizermos: Deus, a partir de hoje eu vou sempre reconhecer a tua presença, a tua unção. Eu vou valorizar, eu vou honrar a tua unção, porque eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, e eu preciso de ti. Levante as suas mãos e adore.